Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse vídeo do Plantão Glorioso. E olha, a situação ontem que o John Textor trouxe coloca a arbitragem, o VAR e a CPI de manipulação de resultados sob pressão. Mas o que o John Textor trouxe ontem coloca muito mais do que o Wilson do ICNM uma pessoa sob suspeita. O suspeito número 1, Rafael Trace. E não é de hoje que o Rafael Trace se vale da ferramenta do VAR para prejudicar alguns times. E um deles é o Botafogo, e a gente vai trazer aqui 2 casos bizarros, esdrúxulos, envolvendo o senhor Rafael Trace. O que está por trás dessa postura do Rafael Trace? Quem está por trás de tudo isso? E ele é que precisa ser convocado com urgência, ouvido com urgência, devido ao material gravíssimo de manipulação de VAR que foi divulgado pelo John Textor ontem e que todos nós já tínhamos conhecimento, tá? A gente vai falar também da possibilidade aí de John Textor abrir a carteira para trazer 2 reforços de peso, além dos que já estão chegando, entre outros assuntos que você vai acompanhar depois da vinheta. Bom, meus amigos e minhas amigas, direto ao assunto, ontem o John Textor, assim que acabou a CPI, o depoimento da Leila Pereira, assim que terminou, ele expõe um vídeo do lance inteiro com o áudio do VAR envolvendo a expulsão do Adrielson. O título do vídeo é VAR Manipulation, manipulação do VAR. Acho que não haveria título melhor para tudo aquilo que foi mostrado. A questão, e eu já estou vendo um monte de ex-árbitros, porque eles são corporativistas. Basta ver a postura do senhor Paulo César de Oliveira. Eles são corporativistas. Eles vão defender o erro em 90% das vezes. Condenar 10 para não ficar esdrúxulo, para não ficar assim absurdamente claro o que eles estão fazendo. Mas o que eles estão fazendo eu vou dizer para vocês, tá? Ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar para vocês. Eles estão defendendo o status quo. Porque se começam a bater, se o ex-árbitro começa a bater, dizendo que está tudo errado, que são incompetentes, que tem manipulação e tal, vai acabar a arbitragem. A gente vai ter que profissionalizar. E ninguém quer profissionalizar a arbitragem. Vocês já viram que quando o John Textor falou isso, ninguém deu atenção. Não interessa para eles profissionalizar, porque eles vão ter que prestar conta, eles vão ter que ser competentes, eles vão ser punidos de verdade, eles vão ter uma profissão. E aí uma profissão regularizada, eles vão ser cobrados por isso. Enquanto são amadores, é a farra do boi. E aí o ex-árbitro, Salvo Espínola, por exemplo, ontem, já tratou de usar o seu Twitter para dizer que não, tá tudo certo. Tá tudo certo. O lance era para expulsão. Mas a questão não é essa. Eles vão tentar tirar o foco, dizendo que o lance era para expulsão, que o lance era para expulsão. A questão não é se o lance é para expulsão ou não. Essa não é a questão. A questão aqui é a manipulação de imagens do VAR. E ontem o senador Carlos Portinho deixou isso muito claro para a dona Leila Pereira, que não entendeu. Esse é o ponto. Nós vamos observar na postagem do John Textor ontem à noite que ele vai trazer o áudio dizendo que o Dogso, que foi a justificativa para a expulsão, Dogso, ele é fundamentado num frame, numa pausa da câmera, num quadro em que parece que o jogador do Palmeiras está em posição clara e com o domínio perfeito da bola para fazer o gol. E não é isso que acontece. Então, na verdade, todas as câmeras, todos os frames que foram mostrados ao árbitro do jogo foram uma incitação à expulsão. Porque o Dogso, ele vai ser descaracterizado se o único frame que não foi mostrado, 2 frames não foram mostrados, mas esse aí que você está vendo, claramente através desse, todo Dogso é desconfigurado. O Adrielson é que chega com apetite para ter o domínio da bola, tanto que ele chuta a bola na frente do Breno Lopes. Então, quem tem a possibilidade maior de chegar até a bola não é o atacante do Palmeiras, é o jogador do Botafogo. É o Adrielson. Se depois vai ser falta ou não vai ser falta, para mim não foi nem falta. Isso aí
a questão de vai ser expulso ou não é irrelevante para a discussão da manipulação do VAR. Isso é irrelevante. O árbitro poderia, sem consulta ao VAR, ter expulsado. O olho do VAR, o olho do árbitro disse isso. Mas o olhar do árbitro não foi para a expulsão. E esse lance chegou depois lá no STJD e todo mundo discordou da expulsão. Isso aí não vem ao caso, tá? E aí vai ter um monte de ex-árbitro dizendo que não tinha que ser expulso mesmo. A questão é por que o Rafael Trace não mostrou esse frame. Por que ele quis esconder do Braulio, o árbitro da partida, esse frame? Provavelmente, para evitar que o Braulio voltasse atrás na decisão da equipe do VAR de expulsão, do Dogso, né? Enfim, ele tem que se explicar. Na quinta-feira vamos ouvir na CPI o Wilson Luiz Seneme. Ótimo, mas quando é que o Rafael Trace vai ser convocado? Porque o Rafael Trace não é a primeira vez que ele se vale do VAR para prejudicar o Botafogo em lances que não era nem para ser marcado, às vezes, uma falta. Vocês se lembram de 2022, Internacional e Botafogo no Beira-Rio? O lance bizarro, mais bizarro daquele ano que eu já vi em arbitragem. A marcação de um pênalti, a bola toca no corpo do Felipe Sampaio e depois bate no braço. Isso, segundo a regra, não é penalidade. É o toque involuntário. Então não foi a mão do Felipe Sampaio que fez com que a bola não entrasse, por exemplo, no gol ou desviasse o seu rumo. Ela toca no corpo do Felipe Sampaio. Além de induzir o pênalti, ele induz a expulsão do Felipe Sampaio. A expulsão. Tanto ele quanto o Sávio Pereira Sampaio, não é isso? O árbitro do jogo, tomaram uma geladeira, mas depois voltam. Por quê? A arbitragem não é profissional. Ela é amadora. Então, fica aí, depois você volta, tá? E volta a fazer tudo aquilo que você vinha fazendo. É só para dar uma satisfação para os clubes. Rafael Trace. Rafael Trace precisa ser convocado para depor imediatamente. Porque ele é peça-chave em toda essa investigação. Já não é a primeira vez, é um comportamento reincidente, não é um lance simplesmente dúbio, ambíguo, não. Contra o Palmeiras, é uma manipulação de VAR. Ele deixa de fornecer uma câmera, um ângulo que ele tem disponível. Por que você não ofereceu esse ângulo? Ele precisa responder. E se a resposta não for suficiente, a CPI tem que pedir, simplesmente, a quebra do sigilo das comunicações e do sigilo bancário do cidadão. Para saber. E tem que cruzar a aposta, como lá na Inglaterra fizeram. A Good Games, nem a Sport Radar fazem esse trabalho. Mas é preciso fazer o cruzamento. Porque esse comportamento do Rafael Trace, ele é um comportamento suspeito. Agora, nós temos um suspeito número 1. Porque não é só errar. É a reincidência num erro escondendo elementos. Se o Braulio olhasse aquela imagem que ele escondeu e decidisse pela expulsão, ok. Aí a decisão é do árbitro. Mas ele não ter acesso a uma câmera frontal primordial, isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Rafael Trace, o suspeito número 1. E eu espero, o John Textor deu ontem um recado para o Cajuru. Seus 15 minutos de fama estão perto de terminar. Por que ele disse isso? Bom, só ele sabe. Mas John Textor não está brincando. O próprio Cajuru falou, será que um homem que conquistou Oscar, será que um homem que é dono de clubes poderosos pelo mundo, que está próximo de adquirir mais um clube na Inglaterra, ele está brincando? Acho que ele não está brincando. E ele vai jogar com armas muito poderosas. Então é bom que quem compõe essa CPI pare de fazer palhaçadas e trabalhe igual o Carlos Portinho, igual o senador Girão, que são os únicos que estão mostrando alguma coisa nessa CPI. O senhor Cajuru já recebeu o recado. Como ele vai receber esse recado? Se com mais palhaçada, se vai ser espalhafatoso, se vai ficar com raivinha, ou se vai escolher o lado do trabalho sério. Porque não dá para ficar tocando a CPI brincando de roda, de amarelinha. Não dá. E o trabalho está sendo jogado no lixo. Ainda bem que existem pessoas sérias que estão confrontando de forma correta e séria. Eu tenho certeza que o Carlos Portinho e Eduardo Girão vão fazer um trabalho sério,
um inquérito sério diante do senhor Rafael Trace e também diante do senhor Wilson Luiz Seneme, pelo menos é o que a gente espera. Bom, vamos falar agora de esporte, Botafogo. John Textor, diante da situação do Botafogo no calendário de Libertadores, vai pegar um Palmeiras, né? Um Palmeiras que vai ter retorno de Dudu e tal, vai ter o Felipe Anderson, que ninguém sabe como chega, assim como também não sabemos como o Alan vai chegar, como o Igor Jesus, a gente sabe mais ou menos, né? Metedor de gol, mas como é que vai se adaptar ao futebol brasileiro? O Felipe Anderson também não joga no futebol brasileiro há muito tempo, já não estava em alto nível, né? A galera gosta de inventar informação. Não estava em alto nível, senão não sairia, né? E o Alan também não chega. Em altíssimo nível. Não, foi pro futebol árabe para ficar milionário, mas se estivesse em altíssimo nível também estava jogando futebol europeu. Eles chegam, esse pessoal chega aqui no Brasil e sobra, mas é porque o nosso futebol está em baixa. Outros chegam aqui e ficam sobrando no banco mesmo. Caso do Rames Rodrigues. A gente já falou que não é chegou, é craque, joga na seleção, vai sobrar aqui. Tem uns que não conseguem se adaptar, né? Então assim, não dá pra contar com o ovo no orifício do galináceo, tá? O que eu conto é com o time que tá jogando agora. Como os atletas vão chegar, isso aí é depois. Felipe Anderson, Dudu vai deixar o time mais forte. Dudu não joga um ano, cara. Como é que vai chegar? Não faço ideia. Felipe Anderson, como é que vai chegar? Não faço ideia. Então assim, o que interessa nesse momento é que o John Textor sabe que o jogo contra o Palmeiras é muito mais difícil do que fosse contra o Colo-Colo. O Botafogo, se fosse o primeiro do grupo, o Júnior Barranquilla, ele pegou o Colo-Colo, né? A gente não sabe como seria o sorteio, mas não pegaria, por exemplo, o Palmeiras. Então, como ele vai ter um confronto contra o Palmeiras, ele sabe que precisa reforçar esse elenco do Botafogo ainda mais. O elenco tá pegando corpo, o elenco tá pegando jeito, mas é preciso reforçar ainda mais. E há uma possibilidade de ele abrir a carteira mais do que imaginava para esse confronto contra o Palmeiras. Tem Copa do Brasil, vai ter sorteio de Copa do Brasil ainda, e tem o Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo está figurando lá no bloco da frente. É isso mesmo, John. Não dá para brincar fora de campo e nem dentro de campo. O Botafogo precisa fazer valer a sua estrela solitária nesses confrontos eliminatórios. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Mais informações a gente volta aqui no Plantão Glorioso. E também não deixe de seguir o nosso outro canal, Dois Toques, que está acompanhando de perto tudo dessa CPI da manipulação de resultados. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui!